Que nós acabamos de ler nos ensina claramente acerca do que os decretos de Deus significam e como que o Senhor lida, como Ele instrui a sua igreja acerca desse tema tão glorioso. A doutrina dos decretos de Deus, muitas vezes, é esquecido, tendo em vista que trata da soberania total de Deus, do governo total de Deus sobre todas as coisas, até mesmo acerca da vontade do homem, até mesmo acima da vontade do homem, fazendo com que esse homem, que agora depende de Deus, possa compreender que Deus é quem governa a sua vida completamente. Deus é quem tem o domínio de todas as coisas que estão reveladas na vida dele, no que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Essa doutrina dos decretos de Deus, ela muitas vezes não é tratada como a Bíblia nos ensina, porque os homens tentam colocar os conceitos acerca dos decretos misturados com seus próprios pensamentos. Então o governo de Deus é misturado com o governo do homem. O homem parece que tem, agora imagina na sua consciência que tem o domínio sobre a própria vontade de Deus. É isso que praticamente as pessoas pensam quando tratam desse tema. O versículo que nós acabamos de ler, que nós já visitamos ele na última vez que pregamos esse texto, ele diz assim: no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Essa palavra utilizada no texto de Efésios 11, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, a palavra vontade aqui é tratada como conceito de decreto, isto é, aquele que faz todas as coisas segundo o seu próprio decreto, a sua própria vontade. Aquele que não faz as coisas segundo a tua própria vontade, segundo os teus próprios pensamentos, mas segundo aquilo que Ele mesmo determinou, aquilo que Ele estabeleceu que deveria acontecer. E o termo utilizado aqui no texto é segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. E aqui todas as coisas são claramente compreendidas. Todas as coisas não significam algumas coisas, mas todas elas. Isso diz respeito a todas as áreas da vida humana, até mesmo as mais dolorosas, as enfermidades, a dor. Todas as coisas estão debaixo do governo e do decreto de Deus. O que nos faz ainda pensar, irmãos, declarar isso com toda a nossa convicção e todo o nosso coração, é que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu como elas devem acontecer. Quando que foi que Ele estabeleceu isso? Na eternidade. Então os decretos de Deus não são coisas que são tratadas de alguma coisa, em algum momento no tempo, isto é, quando Deus viu que a coisa não ia dar certo, então Ele falou, eu vou mudar meu plano e eu vou fazer de outra maneira. Não, isso foi plenamente estabelecido antes que o mundo fosse feito. E a palavra conselho nos faz entender que não foi algo que ocorreu simplesmente da noite para o dia. Deus Ele tem a eternidade para planejar e a eternidade para realizar aquilo que Ele planejou. Logo você vai entender que o que Ele faz é bom, é perfeito e traz glória ao seu nome. Não poderá haver mudança segundo aquilo que Deus já estabeleceu nos seus decretos. Mas o que é que os decretos de Deus nos ensinam ainda mais? Lembra, só recapitulando um pouco aquilo que ouvimos no domingo, que expomos esse tema. O decreto de Deus revela Ele mesmo, é Ele mesmo. A diferença de um decreto humano, o que eu decreto, irmãos, o que eu mando acontecer, não significa que sou eu mesmo. Mas o que Deus ordena e decreta
é Ele mesmo ali, é revelado Ele mesmo. Isso então aponta para o fato de que os decretos de Deus são exclusivamente sábios, eternos, não apenas sábios e eternos, mas são livres, são imutáveis e são santos e puros e, por último, são efetivos, porque Deus é eterno, porque Deus é sábio, porque Deus é livre, porque Deus é imutável, porque Deus é santo e puro, porque o que Deus planeja, Ele executa. Logo, os decretos de Deus revelam Ele mesmo. Revelam Ele mesmo. O que nós vamos fazer nesse primeiro momento, irmãos, é lidar com as propriedades desse decreto. Depois nós vamos lidar com algumas objeções à doutrina dos decretos. E, por último, faremos 3 aplicações práticas acerca daquilo que temos ouvido. Primeiro aspecto importante, irmãos, quais são as propriedades dos decretos de Deus? Lembre-se, o decreto é o próprio Deus, revela Ele mesmo. Os decretos são eternos. Deus não decretou, irmãos, nada no tempo, mas todos eles foram feitos na ou da eternidade, antes da fundação do mundo. Segundo o texto de Efésios 1, verso 4, no texto diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo, ou melhor, Lucas, escrevendo lá em Atos, no capítulo 15, ele usa no verso 18, num contexto bem interessante, é que a igreja estava reunida, ele diz assim, 15, 18, Paulo diz assim: diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aquele que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. E esse conhecimento, irmãos, é fundado no decreto, ele é estabelecido nos decretos. Se os decretos divinos não fossem eternos, Deus não seria perfeito, Ele não seria imutável, mas seria como um homem fraco. Ele teria que tomar conselhos e receber novos conselhos. Ele tomou uma decisão, então ele reúne outro grupo para poder tomar outra decisão, porque aquilo que ele tomou não foi bom. E ele seria incapaz de falar aquilo que vai acontecer. E é isso que ele diz lá ao profeta Isaías: todas as coisas que acontecem porque foram determinadas pelo próprio Deus. A primeira característica da propriedade, a primeira propriedade desses decretos é que eles são eternos, porque Deus é eterno. O segundo aspecto, a segunda propriedade desse decreto, irmãos, é que ele é sábio, isto é, ele é o mais sábio, ele é totalmente sábio. Se você olhar no texto de Efésios, no capítulo 1, de novo, verso 11, diz: segundo o conselho da sua vontade. Deus não pode tomar conselho, irmãos, como os homens fazem, porque Ele vê todas as coisas conjuntamente e de uma só vez. Então seus decretos são feitos com julgamento perfeito e estão estabelecidos na sabedoria mais profunda. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos! Quão inescrutáveis são os seus juízos! Nada, irmãos, nada é determinado por Deus, se não estabelecido segundo o conselho que Ele mesmo determinou. O conselho da sua própria vontade. Os decretos de Deus são sábios. Ele é sábio conselheiro. Se a Bíblia, um dos
um dos nomes dado a Cristo lá em Isaías ele é conselheiro, maravilhoso conselheiro, usa-se essa linguagem. Ele não o escuta, ele não para ouvir conselho dos homens. Lembra lá de Jó? Quando Jó se debate diante do que está acontecendo com ele, o homem que era íntegro e reto passa a perder tudo, seus filhos, os seus bens, o seu corpo fica enfermo, totalmente adoecido, e ali ele passa a questionar Deus, e Deus então chama Jó e diz: Jó, onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Acaso tu foste meu conselheiro? Acaso eu te pedi conselho, Jó? Quem és tu para questionar a minha obra e a minha sabedoria? Os decretos de Deus são sábios, porque Deus é sábio. Terceiro, os decretos de Deus, eles são livres, irmãos, porque, veja, eles estão de acordo com o conselho da sua própria vontade. Eles não dependem de nenhum outro, eles dependem de ninguém, mas todos eles vão fluir do mero prazer da sua própria vontade. Como diz o apóstolo Paulo: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Tudo o que ele decreta, irmãos, é baseado na sua livre vontade. Nada o pressionou, nada o aconselhou, nada o forçou a fazer. Seus decretos são completamente absolutos, e nenhum deles são condicionais. Ele não fez nenhum decreto que foi suspenso por qualquer condição, sem que seja ele mesmo a condição. Também ele não decretou nenhuma coisa porque ele viu. Esse é outro grande erro. As pessoas pensam: ele decretou porque ele viu que ia acontecer. Ele não decretou porque ele viu que ia acontecer. Então ele disse: porque vai acontecer, eu determino que vai acontecer. A Bíblia não diz isso no texto de Efésios. Diz: tudo que acontece, tudo aquilo que foi determinado por ele, é determinado e vai acontecer conforme o conselho da sua vontade. Tudo foi determinado por ele. Não há, irmãos, acordo no conselho da sua vontade. Nada pode haver. Os decretos de Deus, sendo eterno, não podem depender de condição que são temporais. Você imagina Deus diz assim: eu vou decretar na eternidade, mas eu dependo dos aspectos temporais ou da vontade do homem, que é completamente volúvel. Não. Eles não são eles são determinados, irmãos. Eles são determinados pelo conselho do próprio Deus. Um decreto condicional não é decreto nenhum. Para ser decreto, precisa ser livre e não pode estar condicionado a nada. De aspecto nenhum. Esses chamados decretos condicionais são inconsistentes com a sabedoria infinita de Deus. E revelariam a fraqueza de Deus, que depende do homem para que aquilo que ele decretou fosse acontecer. O que ele determinou vai acontecer. É livre. Os decretos de Deus são consistentes com o ser de Deus. E se os decretos de Deus fossem ou condicionados à vontade do homem, esses decretos seriam inconsistentes com a independência de Deus, porque Deus é o único ser independente, que não depende de ninguém nem de nada.
é o que cria o mundo com a sua palavra. Ele não depende nem das coisas para que existam outras coisas. Ele chama do nada. Ele chama pela sua palavra. Veja, irmãos, se Deus dependesse da vontade do homem para que seus decretos acontecessem, Deus dependeria da criatura para que a sua vontade realizasse. Você imagina, o Todo-Poderoso decretou todas as coisas, estaria agora aguardando a vontade do homem. Preste atenção no homem. Deus fez o homem perfeito, sem pecado, e esse homem escolheu pecar. Imagina eu e você que nascemos em pecado, o que é que nós escolhemos? Deus depende de nós para que os seus decretos se realizem? Certamente que não. A quarta propriedade dos decretos de Deus é que esses decretos são imutáveis. Elas são leis inalteráveis do céu. Os decretos de Deus são constantes. E de modo nenhum esses decretos podem ser alterados. O seu propósito, como os dos homens são, os decretos de Deus jamais podem ser alterados. Salmo 33, 11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. O conselho do Senhor permanece para sempre. Zacarias 6:1 vai comparar, irmãos, os decretos de Deus, sabe com o quê? Com as montanhas de bronze, que não se podem mover, são imutáveis. Assim como nada pode escapar à sua primeira visão, assim nada pode escapar, veja, assim como nada pode ser adicionado àquilo que ele vê e ordena, não é ordenado à vontade do homem, nada é ordenado, nada é dependente, tudo é livre, assim também nada pode ser adicionado ao seu conhecimento. Veja Balaão, preste atenção nas palavras de Balaão, irmãos. Quando foi chamado por um rei para amaldiçoar o povo de Deus, em Números 23, 19, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, ele não voltará atrás. Se ele falou, ele não se arrepende. Deus disse que abençoaria o seu povo, isso não mudará. É isso que o Senhor está dizendo. Segundo o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 19, ele diz: os fundamentos de Deus, diz o apóstolo, se mantém firme, tendo esse selo: o Senhor conhece todos os que são seus. O Senhor conhece todos que são seus. Os decretos de Deus não podem sofrer variação. Mas isso é interessante porque isso tem a ver com misericórdia. Alguém pode dizer, que coisa difícil, né? Malaquias vai dizer as seguintes palavras a Israel: Deus, o que Ele é hoje, Ele não muda. Deus é imutável. Por isso, Israel, vocês não são destruídos. Porque o que Ele falou, Ele não volta atrás. Porque Deus é imutável, é a razão pela qual vocês não são destruídos. Os decretos de Deus, como aqui já vimos até então, eles são eternos, sábios, livres, imutáveis, e eles são puro e santo. Puro e santo. Você imagina, irmãos, quando o sol adentra um espaço fechado
como, por exemplo, um esgoto. O sol adentra o esgoto. É tão impressionante. O sol de maneira nenhuma é contaminado. De tal maneira que Deus, irmãos, decretou o próprio pecado. Entretanto, de tal maneira que Ele não é o autor do pecado. Ele decretou o próprio pecado, porque se você disser, o pecado ele não foi decretado por Deus, eu estou dizendo, então isso aconteceu fora dos decretos. Então tem alguma coisa no mundo que não está debaixo do governo divino. E isso é terrível imaginar. 1 João 1,5 diz: Deus é luz e nele não há trevas. Tiago 1,13 a 17 diz: Deus não pode ser tentado, nem pode tentar homem nenhum, porque nele, irmãos, não há sombra de dúvida, há plena e verdadeira luz. Deus é puro e santo, os seus decretos são puros e santos, como Ele é. E por último, eles são efetivos. Tudo o que Deus decretou vai acontecer. Tudo o que foi ordenado por Ele vai acontecer. No verso 11 nós lemos: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Tudo acontece. É Ele quem faz. Isaías 46:10 diz: O meu conselho permanece, eu farei toda a minha vontade. Ele não pode falhar, irmãos, naquilo que Ele determinou. Entretanto, a liberdade da segunda causa não é negada, pois os decretos de Deus não oferecem violência à vontade da criatura. Deixa eu tentar explicar isso para vocês da seguinte forma, usando uma figura um pouco mais clara para isso. Imagine aqui a cena, e vamos depois congelar essa cena, tá certo? Jó recebe a primeira notícia. Um pastor que sobreviveu foi deixado para informá-lo de que os caldeus invadiram o que ele tinha, mataram o gado, mataram os pastores, e só sobrou aquele para dizer a ele que eles destruíram tudo. E Jó recebe a informação. Então eu tenho aqui 3 vontades: Satanás, que Deus autorizou a agir, dizendo: você pode tocar, mas não toque na vida dele, e ele agiu. Mas só que qual era a intenção de Satanás? Era puro, era santo. O que Satanás queria? Provar que Jó não servia a Deus de coração. E quem eram os caldeus? Era um povo bom, santo, e que de repente do nada disse: Deus nos decretou roubar e matar, e por obediência aos decretos nós vamos roubar e matar. Não, os caldeus eram ladrões, eram assassinos. Eles faziam aquilo que era da própria natureza dele. Satanás tinha um intento, os caldeus tinham um intento, Deus tinha um intento. Deus governa o intento de Satanás, o intento dos caldeus, e faz segundo o intento deles a sua vontade, o que Ele decretou. Não o que Satanás quis, não o que os caldeus determinaram, foi o que Deus determinou. Aquilo que Ele planejou, Ele vai executar. Repito, talvez o texto mais claro nisso, em termos de expressão. No final da história de José, em Gênesis 50, depois dos irmãos tentarem matá-lo,
venderam. José se torna primeiro-ministro do Egito, governa o Egito, recebe os irmãos, nutre a família, nutre as nações. Os irmãos se aproximam dele depois de sepultar o seu pai e diz o seguinte a ele: nosso pai disse para você nos perdoar. Ficaram com medo de José se rebelar contra eles depois da morte do pai. José disse: acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que intentaste a mim. A nossa tradução equivocadamente traduz assim: o mal que tentaste a mim, Deus tornou em bem. Deus não torna mal em bem, irmãos. O texto diz assim: o mal que intentaste a mim, é a mesma palavra hebraica, Deus intentou o bem. Veja, vocês tinham um intento, e Deus tinha outro intento, e mesmo no intento de vocês, Deus fez o intento dele. O que ele planejou vai ser executado, mesmo o homem sendo livre. Mesmo o homem sendo livre. O que vocês intentaram não pode mudar o que Deus intentou. Esse é o ponto fundamental. Isso então nos leva diretamente a uma questão, irmãos. Se tudo o que acontece foi determinado por Deus, isso então parece que faz de Deus o autor do pecado. Alguém pode imaginar isso, não é? E alguns até acreditam nisso. Isso é importante. Nada pode existir nessa vida que não tenha sido determinado pelo conselho eterno de Deus e cujo propósito é santo. Cujo propósito é santo. Há alguma coisa mais terrível do que a morte de Cristo? Abra sua Bíblia comigo e veja o que é que a Bíblia diz sobre a morte de Cristo. Lá em Atos, por favor, sem desmarcar o texto de Efésios, Atos capítulo 2, nós voltaremos algumas vezes em Atos, por favor. Atos capítulo 2, versículo 23. Veja o que diz o texto sagrado, irmãos. Atos 2, 23. Deixa eu ler o 22 e o 23 para fazer sentido. Varões israelitas, atendei a esta palavra: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Só um detalhe aqui, veja, Cristo foi entregue por desígnio e presciência de Deus. Só explicar, a palavra presciência, a palavra aqui, presciência, às vezes você pode interpretá-la de maneira equivocada, né? A presciência pode ser saber antes, pré-saber, sentido básico. Mas o saber de Deus, irmãos, é associado com eleição. O verbo conhecer em hebraico, que aqui, apesar de ser um texto grego, ele tem a sua estrutura no Antigo Testamento. O verbo conhecer em hebraico, ele é traduzido muitas vezes por escolher. Vou dar um exemplo para você. Lá em Amós, no capítulo 3, verso 2, diz assim: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci, por isso vos disciplinarei. Agora, é engraçado que as nossas traduções colocam assim: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. A Bíblia mesmo traduz por escolher, porque esse conhecer aqui não é meramente o saber que existe, é o relacionamento pactual redentivo. É tão claro que aqueles que não serão salvos serão descritos assim: ah, Senhor, naquele dia nós expulsamos demônios. Veja, vão chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós malditos, nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Então, presciência, quando se pega esse termo simplesmente isolado e tenta dizer, porque Deus sabe o que vai acontecer, é por isso que tem essa tese de que Deus viu o que ia acontecer e determinou. Não,
A presciência bíblica tem esse conceito. Quando Deus sabe, Ele redime. Ele diz até acerca dos caminhos, em Efésios 1,6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja que contraste, conhecer com perecer. O Senhor conhece os seus e perecerão os outros. Ele diz então, volte no texto comigo de Atos 2, irmãos 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, vós o mataste. Ele foi entregue por quem, irmãos? Havia um desígnio de Deus que Cristo ia morrer, havia um decreto de Deus que Cristo ia morrer. Tanto é que Cristo, quando veio ao mundo, sabia o que Ele veio fazer. Estava revelado até nas Escrituras, por sinal, esses decretos de Deus, a sua vontade. Agora, quem mata Cristo, sabe como é chamado no texto? De iníquo. Não é inocente, porque, ora, se Deus decretou a morte de Cristo, então quem mata deve ser alguém que obedeceu a Ele. Não, é chamado de iníquo, porque Deus decreta, mas Ele não é o autor do pecado. Essa é a grande maravilha da revelação. Ainda em Atos, no capítulo 4, 27 a 28, a mesma verdade, só que agora diante de um sinédrio, ele diz assim, Atos 4, 27 e 28, preste bem atenção nas palavras do texto sagrado. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você sabe o que foi que Herodes, Israel, fez com Cristo? O que Deus havia determinado. Isso está nas entranhas da Escritura, isso está na alma da revelação bíblica. Aconteceu porque Deus havia determinado. Isso é o que está escrito no texto, irmãos. Agora, preste bem atenção. Para que Deus faz isso? Qual o propósito de Deus permitir um mal tão grande quanto esse, irmãos? Com o próprio pecado. Primeiro, para que haja ocasião para a glorificação da sua infinita sabedoria, do seu infinito amor, da sua infinita graça, na redenção e na salvação. Na salvação de pecadores perdidos, irmãos, através do sofrimento e da morte do seu Filho. Nós não iríamos glorificar a Deus. Quão sábio. Você lembra, Paulo vem discorrendo a doutrina da redenção. Os judeus estão condenados, os gentios estão condenados, capítulo 1 de Romanos. Os judeus estão condenados, capítulo 2 de Romanos. Capítulo 3, toda a raça humana está condenada. Capítulo 4, justificado somente pela fé. O 5, a obra de Cristo. O 6, a santificação em Cristo. A glorificação, tudo vem dado por Deus. Aí quando conclui o capítulo 11, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem poderia penetrar o entendimento de Deus? Quem poderia, irmãos, imaginar ou planejar algo tão perfeito quanto isso? Paulo exalta a sabedoria de Deus. Paulo exalta o poder de Deus. Deus fez isso para que a sua sabedoria, o seu amor, a sua graça fossem exaltados.
Mas não apenas isso, irmãos, para que também a paciência em suportar pecadores possa ser magnificada, admirada e adorada. Olhe para você sem Cristo e veja como o Senhor tem lhe suportado, e como Ele tem trazido você a Ele, e como Ele tem trazido você para a presença dEle, e veja como Ele tem cuidado disso pacientemente. Ele tem suportado você, suas fraquezas. Para que Ele fez isso tudo? Para que pudéssemos glorificar e adorar a Deus tão paciente, tão longânimo, tão compassivo, que se arrepende do mal. Não apenas isso, irmãos, para que Ele possa ser honrado e glorificado pela fé e arrependimento do seu povo e aqueles que andam humildemente na presença dEle. Para que também a sua justiça possa ser desvelada diante dos nossos olhos e possa ser glorificada na condenação eterna dos réprobos, por causa dos seus pecados e das suas abominações. O pecado deles é a causa da sua condenação. O Senhor é exaltado quando o ímpio é condenado por causa dos seus pecados. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. O Deus sábio, que ordena tudo para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Nos chama a atenção que alguém pode pensar, mas Deus decretou, então eu peco porque Deus decretou. Você não peca porque você se submete aos decretos de Deus. Você peca porque satisfaz os desejos carnais do seu coração. Você não obedece a Deus quando peca. Você obedece às paixões do seu próprio coração. E os homens pecam, irmãos, não para cumprirem os decretos de Deus, porque os decretos são escondidos dele, mas para servir e gratificar as paixões corruptas dos seus próprios corações. Nunca diga, eu fiz isso porque Deus me mandou fazer. Você peca porque você tem prazer no pecado. Mas Deus governa todas as coisas. Concluindo essa parte, indo para as aplicações últimas. Alguém poderia dizer, pastor, mas se Deus já escolheu, decretou quem são os seus eleitos, para que nós devemos pregar o Evangelho? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês em Atos, e passo a explicar rapidamente e entro nas aplicações últimas. Atos capítulo 27, por favor. Esse é um texto para mim riquíssimo, né, fala muitas coisas. Atos capítulo 27. Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Paulo foi enviado para a Itália, e quando eles estão no caminho, há uma grande tempestade e o navio está para afundar, e Paulo se levanta para falar com eles, né? Especialmente no verso 31, ele diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Que coisa interessante.
né? Veja agora o que ele diz no verso 23, irmãos. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como que me foi dito. E o que é que Paulo está dizendo? Olha, todos eles são meus, todos eles vão ser salvos. Ninguém vai se perder, irmãos. Ele vai dizer isso no texto. Mas aí, quando eles entram em desespero, o navio vai bater numas pedras, eles ficam desesperados e desejam pular do navio. Então Paulo diz: se vocês fizerem isso, vocês não poderão salvar a própria vida. Como? Se Deus disse que ninguém ia se perder, como é que ele ia morrer? Porque Deus determinou os fins e os meios. Ele escolheu um povo e escolheu um meio pelo qual esse povo vai ser salvo. Eles vão chegar na margem, nos pedaços de madeira. O texto vai dizer: nenhum morreu. É impressionante, nenhum morreu, porque fizeram o que Paulo mandou. Você não vai ser salvo porque crê na doutrina dos decretos e vive como você quer, dizendo: se Deus decretou que eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Ele determinou que os seus eleitos seriam salvos. E os eleitos são aqueles que creem no Evangelho e se arrependem dos seus pecados. Por isso ele nos ordenou pregar a palavra. Se vocês pularem do barco, vocês vão morrer. Se vocês deixarem a igreja, se vocês deixarem o Evangelho, se vocês seguirem os seus caminhos, vocês vão morrer. Permaneçam no Senhor, firmes no Senhor, confiem no Senhor, no meio da dor, da angústia, esperem por Ele, pacientemente, aguardem nele. Ele não escolheu apenas um povo, Ele escolheu o meio pelo qual esse povo ia ser salvo. Ora, irmãos queridos, isso nos faz então chegar a algumas inferências. Vimos 3 no domingo último, tenho mais 3 para terminarmos. Perceba como é maligno, irmãos, a murmuração e a queixa diante da sorte no mundo. Como nós somos aptos e rápidos em levantarmos guerra contra Deus. Como nós somos rápidos. Por que, Senhor? Por que eu estou aflito? Por que eu estou passando por isso? Por que eu sou tão pobre? Por que eu não tenho dinheiro como fulano? Por que eu estudei tanto e não consegui o que eu imaginei que eu conseguiria? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu tenho alguém na minha casa doente? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? E eu começo a murmurar e me colocar contra o soberano, que é sábio, que é bom e é justo. Veja quão maligno é quando nos queixamos da sabedoria divina que nos concedeu todas as coisas. Não levante seu coração contra Deus, irmãos. Deus chamou Jó e disse: aquele que contenda contra mim me instruirá. Quando você murmura, quando você se opõe à cruz e ao sofrimento, ao período de aflição que Deus tem te mandado,
quando você se levanta e reprova Deus, como se Ele tivesse errado. Isso é como se fosse uma blasfêmia implícita, irmãos. É como se você dissesse: eu sou mais sábio do que Deus. Eu escolheria o melhor caminho para mim. Talvez a oração mais impressionante que eu já ouvi nas palavras de John Owen são as seguintes palavras. Ele disse: se eu tivesse a sabedoria de Deus, eu rogaria a Ele para me encontrar exatamente onde eu me encontro agora. Eu pediria a Ele para estar exatamente onde eu estou agora. Deus fez isso, irmãos, para o bem, para a glória dEle, e para que você dependa dEle de todo o teu coração e confie nele. Segundo, não há razão para as pessoas tentarem explicar os seus pecados e suas quedas, dizendo: eu peco por causa dos decretos de Deus. Não tente explicar, imaginando que você faz isso porque Deus decretou. Os homens ímpios, quando eles cometem práticas de iniquidade ou atrocidade, eles estão prontos para pedir ou para clamar por desculpas. Eles querem ajuda. Eles querem sair daquela situação. Interessante porque então eles vão dizer: foi Deus, foi o outro. É assim que a sociedade cai dentro do vitimismo, que começa já imediatamente após a queda com Adão: a mulher que tu me deste. Eu estou pronto para culpar os outros, se possível, até mesmo Deus. É assim que eu vivo, tentando justificar os meus próprios pecados. É como se Deus fosse o autor do pecado quando você faz isso. Engraçado porque é tolice, irmãos, culpar Satanás pelo seu pecado, ou culpar o seu vizinho que provocou você. Mas é infinitamente pior, é blasfêmia horrorosa, terrível, lançar sobre Deus. Eu preciso dizer, e é por isso que a lei ela se revela para que se cale todo homem, dizendo: todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Para que eu fique calado e diga: eu pequei contra Deus. Sexto e último lugar, irmãos, que glorioso conforto tem o povo de Deus, irmãos. Em todos os casos, em todas as situações, por essa doutrina dos decretos divinos. No meio de qualquer coisa que venha sobre nós, repouse tranquilamente e em submissão no seio do Pai. Considere qualquer coisa que venha sobre você. Procede, lembre-se, dos decretos
do teu gracioso amigo e Pai reconciliado, que sabe o que é o melhor para você. E Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Oh, irmãos, que a vida seria mais doce e mais prazerosa, mesmo diante das pressões mais terríveis dessa vida, diante das aflições mais terríveis dessa vida, se a serenidade e a tranquilidade celestial nós pudéssemos usufruir. Foi meu Pai que me concedeu. Oh, como meu Pai é bom e sabe o que é melhor para mim. Oh, como meu Pai é bondoso e sabe o que é melhor para mim. Porque o que Ele determinou para ti foi segundo o conselho da sua boa vontade, que é eterna, que é imutável, que é pura e santa, que é livre. Foi isso que o Senhor fez. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos. Graças nós te damos, Senhor Deus de toda a glória, porque nos curvamos diante de Ti, diante da Tua gloriosa verdade e soberana vontade. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós colocamos o nosso rosto no pó, Senhor Deus. Ó soberano Deus, ó Deus do universo, ó Rei dos reis, ó Senhor dos senhores, ó Pai verdadeiro e amigo, ó Deus cheio de compaixão e misericórdia. Aqui o Teu povo está, Senhor Deus. Abençoa-nos com Teu poder e Tua graça, de descansarmos na certeza de que o Teu governo é bom, é perfeito, é para a Tua glória e é para o nosso bem. Abençoa aqueles que não Te conhecem hoje, que eles se curvem diante de Ti nessa tarde. Eles reconheçam a total dependência da Tua soberania e Te sirvam e descansem no Senhor. É o que nós Te pedimos, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos.